Oi, tudo bem? Aqui falando de futebol, sua história, origem e curiosidade. Clássicos do Brasil, 192. Parte 18, região sudeste. Santos versus Palmeiras. Esse é o clássico, dito como saudade. E no futebol paulista, o confronto entre Palmeiras e Santos. Este é o nome refere-se ao fato de reunir os dois maiores times do futebol paulista durante o auge do futebol brasileiro, na década de 1960, quando o Palmeiras tinha Ademir da Guia como principal craque e o Santos Pelé, considerado o maior jogador de futebol e o maior atleta de todos os tempos. Ao longo de mais de 100 anos de clássicos disputados, além de jogos que entraram para a história do futebol brasileiro, as equipes decidiram títulos importantes nas esferas estadual, nacional e continental, como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos e na Copa Libertadores da América. O primeiro clássico da saudade da história ocorreu em 3 de outubro de 1915, no Velódromo de São Paulo. O Palestra Itália, que tinha apenas um ano de vida, queria disputar o Campeonato Paulista de Futebol de 1916, mas a Associação Paulista de Esportes Atléticos impôs uma condição: quem fizesse um time da ponta de sua escolha. E o escolhido foi o Santos, que apesar de não disputar o Paulistão, era conhecido e respeitado pelo seu grande futebol. O amistoso ainda serviu para arrecadar ajuda para as vítimas da Grande Seca do Nordeste de 1915. O Santos goleou o Palestra Itália por 7-0, acabando com as pretensões alviverdes de disputar o Paulistão do próximo ano. O Palestra quase fechou as portas depois disso, mas resistiu graças à expulsão do Scout, o Verdun, clubes que foi punido por pagar jogadores no campeonato amador. Assim, o Palmeiras conseguiu uma vaga para disputar o Paulistão e alguns Santos e Palestra disputaram o Paulistão de 1916. O apelido de Porco era uma ofensa grande aos palmeirenses, só sendo adotado por eles após uma vitória em um clássico da saudade disputado em 1986. No Paulistão de 1927, o Santos, no ataque liderado por Edilson, marcou inacreditável 6 gols em 16 jogos, numa média de 6,25 gols por jogo. Enfrentaria no jogo decisivo do quadrangular final o Palestra Itália, com apenas 22 gols nos mesmos 16 jogos, média de 1,375 gols por jogo. Mas o grande ataque foi travado pela defesa que ninguém passa. Fica aí só 2 gols contra 3 alviverdes. O Peixe ficou com o recorde, o Feitão com a taça, apesar de muitos sempre se apontarem o Botafogo como o grande rival do Santos de Pelé no confronto pelos estaduais. O único time que evitou algumas taças do Peixe em seu auge foi o Feitão, nos Paulistas de 59, 63 e 66. Santos, 107 vitórias, 483 gols. Palmeiras, 148 vitórias, 581 gols. Jogos, 343 gols. 1064 gols entre ambos. Aqui, NL. Mais curiosidade como essa, só compartilhar e comentar.